Shutdown nos Estados Unidos entrando na sua quarta semana. A falta de dados causa ainda mais incertezas e fora as taxações e as medidas que Trump vem tomando perante aos seus parceiros comerciais. Uma briga muito grande com a China e as narrativas que não têm fim. Tudo isso está repercutindo diretamente nos mercados financeiros. A gente vê que o S&P 500 e o ouro, os metais preciosos, sim, vem desenvolvendo muito bem, mas o Bitcoin e o criptomercado como ativos de risco ainda não estão desempenhando tão bem como gostaríamos. Vemos que tem liquidez global ainda. O Jerome Powell está prestes a iniciar um quantitative easing, ou seja, facilitando ainda mais o acesso ao dinheiro, início de baixar os juros para tentar equilibrar ali a economia dos Estados Unidos. Mas o que que todos nós estamos muito receosos e atentos e ansiosos é para ver o criptomercado deslanchando, ver um out-season ocorrendo, mas para isso seria ideal que o mundo estivesse com um pouco menos de incertezas, né? Então a gente tem que ficar atento aqui ao curtíssimo prazo, a gente sabe que ainda no semanal a gente está dentro da tendência de alta no Bitcoin, porém, o curtíssimo prazo merece atenção e a gente precisa estar sempre atento tanto aos gráficos quanto à análise de sentimento também, entender para que lado está a liquidez e qual lado pode ser mais atrativo para as instituições. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Bitcoin está caminhando para uma queda abaixo dos 100 mil. O indicador de volume Grandad atinge o menor nível desde abril. O indicador de volume chave aponta para uma fraqueza subjacente do mercado, sinalizando uma potencial liquidação do Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares. Que indicador de volume é esse que ele está citando aqui? É nada mais que o OBV. A gente vê que o OBV vem corrigindo realmente aqui, o volume vem caindo do Bitcoin, trabalhando aqui abaixo da média de 50. Então vamos para o gráfico entender aqui, isso aqui é o gráfico diário, para entender quais são as probabilidades daqui para frente. Temos cenários sim duvidosos, o Bitcoin precisaria romper certas zonas para a gente acreditar numa retomada de alta. Enquanto isso não acontecer, é melhor esperar, ter paciência e ver como é que as instituições e a macroeconomia vai reagir, como é que o Bitcoin vai reagir perante a macroeconomia e as notícias que tem por aí, nessa instabilidade que tem por aí. Vamos iniciar aqui com o Price Action do Bitcoin, gráfico de 6 horas, a gente tem um triângulo simétrico. O triângulo simétrico tem 50% de chance de romper para qualquer lado. Uma ruptura para cima poderia levar o preço do Bitcoin a tentar renovar as máximas históricas. Então, o preço rompendo para cima pode fazer o Bitcoin renovar as máximas históricas e uma continuidade dessa movimentação de alta aí que todo mundo está esperando por isso. Porém, o preço romper para baixo aqui pode estar iniciando uma tendência de baixa em tempos gráficos, né, dos 6 horas em diante. Então, o diário também poderia atingir essa ruptura para baixo aqui, comprometer a tendência do gráfico diário e, inclusive, chegar a comprometer até do semanal. Então, é uma situação de aguardo, na minha visão, a gente tem que ter paciência e esperar para ver para onde o preço vai romper. E sim, a análise de sentimento pode dar para a gente uma boa previsão. Pelo que vocês estão vendo aqui, a tabela, ela está dando venda do 4 horas até o diário ainda, ou seja, estamos em tendência baixista do 4 horas até o diário pelo indicador, né, pelas NIMAs. Então a gente tem que estar atento a isso também. Enquanto o preço estiver trabalhando aqui abaixo das duas NIMAs centrais, traz risco, né, de correção para o preço. Então a gente teria que, tanto pelas NIMAs, ver o preço romper as duas NIMAs centrais e após essa ruptura, romper aqui a linha de tendência baixista, trabalhar acima dessa figura desse triângulo, e aí seria um excelente sinal de continuação de movimentação de alta. Porém, a gente continuar trabalhando abaixo dessas duas linhas centrais traz para a gente uma maior probabilidade de um rompimento para baixo. Então, a gente tem que ter realmente muita atenção. O indicador Price Action junto com o indicador pode dar para a gente também um bom sinal, um bom indício do que pode vir acontecer daqui para frente. Até esse momento, o que o indicador está falando para a gente é que a probabilidade maior, por tempos gráficos maiores estarem em tendência de baixa, é que o preço possa vir a cair. Tudo bem, temos padrões de alta surgindo dos 5 minutos até o 2 horas. Não tem ainda como afirmar que esses tempos gráficos vão perder força e vão, né, ser engolidos pelos tempos gráficos maiores que estão em padrão de baixa. A gente pode sim ver esses padrões de alta ganhando força, inclusive fazer com que o preço rompa para cima essa formação. Por isso, não é ideal confiar no que inicialmente apenas o indicador está dizendo, esperar sim essa confirmação tanto pelo Price Action quanto pelo indicador. A gente está vendo aqui no gráfico de 2 horas, no gráfico de 1 hora também, um padrãozinho de alta, divergência altista, enquanto o preço estiver trabalhando aqui acima das duas linhas centrais,
temos probabilidades de ver o preço atacar aqui, sim, essa linha de tendência de baixa. Então vamos ficar atento a essa ruptura e agora vamos olhar a análise de sentimento, que pode dar também para a gente um grande indício do que pode acontecer nos próximos dias. Aqui para análise de sentimento temos pontos muito importantes para a gente estar atento. Primeiro, nesse curtíssimo prazo aqui, esse é o gráfico de 10 minutos, a gente viu que essa última pernadinha que o Bitcoin fez para cima aqui, não foi acompanhada pelo Open Interest, pelo contrário, o Open Interest caiu à medida que o preço foi subindo, demonstrando desinteresse, pelo menos nessa movimentação de alta aqui, nesse curtíssimo prazo. Outro ponto que nos deixa com bastante, que tem que ter bastante atenção é esse ratio. Seguimos com ratio em maioria de posições compradoras, né? Ou seja, temos maioria em posição de long. 1,99 players em posição de long contra 1 player em posição de vendida. Então isso pode fazer com que o preço continue corrigindo para captar essa liquidez dessas posições que estão em long. Então isso realmente faz com que a gente tenha atenção. Dessa correção, tirando aquele dia do crash, que a gente teve, sim, bastante captação de liquidez, o que a gente viu com essas movimentações, com essa lateralidade que tem esses dias aqui, é mais compras a mercado do que vendas, né? Vamos ficar atentos que, na minha visão, ainda pode fazer com que o preço corrija-se ainda mais, principalmente por essas posições aqui que a gente tem, compradoras que estão em maioria. Pode fazer com que as instituições queiram derrubar o preço ainda mais para captar essa liquidez aqui, dessas posições de long. Pessoas, players, que estão acreditando que já acharam um fundo e já estão se posicionando pensando em uma continuação de alta. Isso pode ser perigoso, porque gera liquidez em zonas mais abaixo. Outro ponto que a gente tem, outro indicador que a gente precisa também estar muito atento, eu tinha mostrado para vocês anteriormente, e o que a gente tinha visto no curtíssimo prazo era o contrário disso aqui. Tinha mais liquidez caso o preço continuasse a movimentação de alta, mas parece que a liquidez que tinha para cima já foi bastante captada e muitas posições de long estão entrando no mercado, ou seja, muitos players estão acreditando que sim, acharam fundo e começaram a fazer aportes em posições de long. E o que a gente está vendo aqui nesse exato momento é que a zona de liquidez que a gente tinha abaixo, que era menor a zona de liquidez para baixo, ou seja, tinha mais vantagem para as instituições fazer o preço subir, captar liquidez acima do que abaixo. Já hoje, o quadro se inverteu novamente. E o que a gente volta a ver aqui é que para baixo temos uma maior quantidade de captação de liquidez. Temos zonas com bastante ordens, bastante posições de long para serem estopadas e liquidadas. Temos mais posições de long para serem estopadas e liquidadas do que posições vendidas para serem estopadas e liquidadas. Isso também é outro gatilho de risco. Pode fazer com que as baleias queiram realmente fazer o preço continuar caindo para captar mais essa liquidez que está surgindo aí agora. Então, é isso, galera. Vamos ter atenção, porque o curtíssimo prazo está dizendo para a gente que temos risco de continuação dessa movimentação de baixo. A gente pode realmente chegar nessa zona ali dos 100 mil dólares para realmente a zona que tem mais quantidade de liquidez aqui está por volta dos 106 mil dólares. Mas a gente sabe que se o preço chegar nessa zona e tiver mais posições abrindo longo, ou seja, mais pessoas acreditando que acharam um fundo, pode fazer com que o preço queira corrigir ainda mais e siga captando essa liquidez desses players que estão achando que acharam um fundo. Então, nesse momento, na minha visão, é ter cautela e paciência, principalmente a gente esperar uma definição ali do price action. Quando tiver essa definição, a gente pode ver uma confirmação dessa definição ali na análise de sentimento e tomar medidas através desses gatilhos. O ideal é que a gente veja os 3 tipos de análise falando a mesma coisa. Então, o que eu quero ver para fazer uma operação mais segura é a price action indicando um sentido, mesmo sentido eu quero que o indicador, as lemas estejam indicando, e também quero que a análise de sentimento esteja também indicando esse mesmo caminho. Então, quando a gente tem 3 análises indicando a mesma direção, é muito mais confiável e a probabilidade de estar do nosso lado, o risco diminui. Então é assim que eu gosto de trabalhar. Nesse momento é ter cautela, esperar os 3 tipos de análise se alinharem novamente e darem para a gente uma única só direção. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ter acesso ao indicador, as NEMAs, né, que eu desenvolvi, o link vai estar aqui embaixo. Então venha fazer parte da família NEMAs também, que eu tenho certeza que é um indicador que vai ajudar bastante você se posicionar, fazer seus traders também. É um indicador que não tem no mundo afora aí. Você vai estar se beneficiando de um padrão único e exclusivo. Então é isso aí, galera. Sem mais, se você não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com alguém também que vai contribuir, com você acredita que vai contribuir esse conteúdo, e vamos fazer esse canal crescer. Tamo junto, família. Valeu, até o próximo vídeo e um abraço. Excelente dia para todos vocês.